Aleluia. Amém? Mas é necessário entendermos algo antes. Eu quero que você pegue a palavra do Senhor, pegue em suas mãos, abra comigo em Atos 9. É necessário, querido, para ter uma intimidade com o Senhor, é necessário para termos uma comunhão com o Senhor, fazer a sua vontade, uma entrega total. Vivemos em momentos, querido, em que hoje nós olhamos as coisas com o nosso próprio desejo. E quando eu faço isso, eu consigo manifestar somente a minha vista. Eu quero compartilhar com vocês hoje o tópico, o tema visão espiritual. Para ter um relacionamento com o Senhor, para fazer a sua vontade, eu preciso enxergar as coisas de outra maneira, de um modo mais elevado, amém? Vamos ler do primeiro versículo em diante. Atos 9, você que não achou. Eu tenho tentado entender o que é visão espiritual há muito tempo, porque é algo complexo. Quando falamos de visão espiritual, estamos falando de ver coisas a qual aos olhos comuns não é comum. Amém? É algo que chega a ser complexo para nós. E vamos entender um pouquinho disso hoje. A palavra do Senhor diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verso 2: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse em algum caminho qualquer homem, qualquer mulher, que os conduzisse e os levasse presos até Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz vindo do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro era para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, temendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glória a Deus, você pode se assentar. Eu peço nessa manhã que você entregue tudo que você tem de melhor. Que você consiga nessa manhã se desligar de tudo para que o Senhor receba uma entrega total. Eu tenho tentado entender visão espiritual, e quando o Espírito Santo ministrou em meu coração, o que significa que não é algo muito difícil de entender. O Espírito Santo me revelou que visão espiritual nada mais, nada menos é que transformação de mente. Aleluia. Olha, falando assim, já vamos ver a cumplicidade ali, já juntou tudo. Visão espiritual é a transformação de mente. Aleluia. Por que eu digo isso? Eu quero usar um exemplo em que Jesus ele chega a Pedro. E Jesus diz assim para ele: Pedro, a sua vista diz para você, os seus olhos diz para você que lançar a rede ao mar e pescar peixes é o correto. Essa é a visão do homem. Mas Jesus ele chega em Pedro e diz assim: Pedro, hoje eu vou revelar ao seu coração uma transformação de mente. Eu vou colocar dentro de você uma visão espiritual. Você vai lançar a rede e eu te farei pescador
de homens, não mais de peixe. Está conseguindo me entender, querido, aonde eu estou querendo chegar? Se eu falo para o irmão Rodrigo, vamos ali no ganchinho, vamos pescar. E eu e o irmão estamos lá sentados pescando por uma semana. E ninguém sabe disso. De repente a gente olha para o lado, vem pastor Tiago, pastora Cristiane e diz: ei, vocês são loucos? O que estão fazendo aí? Todo mundo preocupado. Amém? E eu digo assim para ele: pastor, eu não saio daqui enquanto a minha rede não tiver 2 Tonhos, um Pedro e um José. Amém? O pensamento do mundo seria isso. Então quando Jesus ele se aproxima de alguém e ele lança essa visão espiritual, essa palavra que transforma, causa uma crise, querido, porque é algo que não tem como entender. Amém? Aos olhos, ao pensamento de Pedro, Jesus estava se referindo a isso. Pescar homem. Mas o que Jesus está dizendo para ele assim é: Pedro, o que você faz, você está fazendo por um propósito certo. Você está fazendo porque você precisa do teu sustento. O propósito é certo, mas a forma que você está fazendo está errada. Saulo, quando ele, ainda jovem, querido, ele é levado para Gamaliel. Saulo, ele aprende coisas a qual não era comum qualquer jovem aprender. Para estudar com Gamaliel era necessário um jovem ter uma inteligência acima da média e muito dinheiro. Saulo, ainda muito jovem, ele vai para de perto desse homem, e ali ele aprende uma doutrina a qual se cravou no seu coração. E deixa eu te dizer algo: uma vez que uma mente está formada, querido, para mudar é praticamente impossível. Uma vez que eu formo a minha mente em algo para mudar, é praticamente impossível. Saulo, ele tem uma mente formada por uma doutrina. Saulo, ele tem uma mente formada por um Antigo Testamento. Paulo, ele tem uma mente formada através de uma lei. A lei que condena o homem. A chamada ministério da morte. É assim que nós vemos no Antigo Testamento. Aleluia. Quando Saulo, ainda muito jovem, ele se torna um doutor da lei. Saulo, ele começa então a interagir, ele começa então a fazer tudo aquilo que ele aprendeu. Em um certo momento da sua vida, o Senhor tem algo preparado para ele, a qual ele jamais iria imaginar. Saulo, querido, ele caminhando, ele se depara com um jovem pregador. E na minha opinião, na Bíblia inteira, a maior pregação de todos os tempos. Ele se depara com um jovem pregando para uma multidão. O nome desse jovem era Estevão. E quando Saulo ele para e começa a observar o que Estevão está falando, algo em sua mente começa a maquinar, algo em sua mente começa a processar. E sabe o que é isso? Eu não aceito o que esse homem está falando. Sabe por que Saulo não aceita o que Estevão está falando? Porque o que Estevão está falando vai contra tudo aquilo que ele tem formado em sua mente. Você consegue me entender nessa manhã? Tudo que Saulo sabe, tudo que Saulo aprendeu, tudo que ele deu sua vida para conseguir adquirir, está sendo desmoronado sendo guiado através da palavra do Espírito Santo sobre a vida de um jovem, a qual não era ninguém. Aleluia. Sabe por que isso, querido? Para Deus não há ninguém tão grande que não possa aprender, como não há ninguém tão pequeno que possa ensinar. Você está no lugar certo. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo aqui, porque a palavra que está sendo lançada, querido, ela vai transformar. Vai haver transformação aqui hoje. Aleluia, não volta vazia. Você que está em casa, eu sei que você está sentindo. Tudo que Saulo tinha em sua mente desmorona. E algo começa a crescer dentro dele. Algo que ele não consegue controlar, sabe o que é? O meu orgulho, o meu ego. Quem eu sou é maior do que o que esse homem está falando. Sabe o que eu estou querendo te dizer, querido? Às vezes Deus levanta homens, Deus dá visão para homens virem aqui nesse altar, ficar se matando de pregar para mim e para você, e eu e você, através do nosso ego, não recebemos. Deus poderia mandar Estevão aqui pregar a Bíblia inteira, do início até o final. Mas a nossa mente muitas das vezes nos domina e fala: o que esse homem está falando aí não vai bater, não bate com o que eu acredito.
Não porque tem que ser assim, não porque tem que ser dessa forma. É da minha forma. O que esse homem está falando não entra no meu coração, porque eu quero viver assim. Sabe por que eu falo disso com tanta prioridade e autoridade, querido? Porque eu era um desses homens, eu era como Saulo. Sabe o que eu fazia? Deixa eu revelar algo para você. Por muitas das vezes eu sentava aqui, o cara pregava igual como se fosse o próprio Deus falando comigo. Vou usar uma referência, pastor Enéas. Para mim, uma das melhores pregações que entrou no meu coração e mexeu comigo. Eu estava passando por um momento muito difícil, a qual o meu ego, o meu orgulho estava me fazendo perder um processo maravilhoso com o Senhor. E esse homem um dia ele veio, pregou sobre o filho pródigo e a palavra ali na minha frente querendo entrar, mas o meu orgulho não deixou eu escutar. Isso me fez retroceder. Amém? Paulo, ele está agindo pelo propósito certo. Qual é? Paulo, ele fazia as coisas pensando que estava fazendo para Deus. Agora, a forma com que Paulo fazia era errada. Sabe por que isso? Paulo, ele não aceitou o evangelho da graça. Para Paulo era mais fácil você dar uma chicotada do que você abraçar. Para Paulo era mais fácil você julgar, você condenar, do que você perdoar. E sabe por que isso é difícil para a vida de um homem? Costuma dizer que perdão é negar a si mesmo. É por isso que nós não conseguimos muitas das vezes. Ainda que eu esteja certo, eu perdoar alguém é negar a mim mesmo. Quando Jesus fala assim, negue a si mesmo e siga-me. Ei, deixa de ser quem você é. Caminha comigo, você será uma nova pessoa. Nós devemos enxergar como Jesus enxergava. Jesus falava do reino dos céus para várias pessoas. E eles não entendiam, sabe por quê? Eles estavam preocupados em entender. Sendo que quando Jesus falava ao mesmo tempo, ele mostrava como era o reino dos céus. Se Jesus abraçava um pobre, um pecador, não era necessário somente falar. Eu estou vendo ele estabelecendo o reino dos céus aqui na terra. Então quando Paulo ele se depara com esse jovem, ele começa a funilar dentro dele, querido, um orgulho tão grande, que em vez do homem aceitar o que ele está ouvindo, sabe o que ele faz? Ele começa a fazer uma trajetória de planos no seu coração. O que esse homem está falando é muito perigoso. O que ele está fazendo é muito perigoso. Eu preciso impedir, eu preciso saber aonde que é a fonte, da onde está vindo o que esse homem está falando. Paulo, ele começa a criar dentro dele um projeto para exterminar com o evangelho. Mas enquanto ele está fazendo isso, querido, Estevão está ali levando pedradas de tudo quanto é lado. E a palavra do Senhor diz, ela não vai dizer, amém? A palavra ela não vai dizer, porque se vai dizer não foi dita. A palavra diz que Estevão ele olha para o céu, e quando ele olha para o céu, ele já não sente mais dor. Quando ele olha para o céu, ele já não sente mais angústia, querido. Quando Estevão ele olha para o céu, a única coisa que ele consegue enxergar é o Senhor sentado em seu trono e à sua direita Jesus. A palavra vai fazer a gente enxergar algo muito mais além do que a nossa vista pode enxergar. Deixa eu te dizer algo. A vista ela é limitada pelos nossos olhos. Aleluia. A visão ela é limitada pela nossa mente. É por isso que Jesus ele vem e quer transformar a minha e a sua mente, para que nós possamos ver como ele via. Aleluia. Eu costumo muito usar o leão como... O senhor já vai dar risada, eu sempre uso o leão. Eu costumo muito usar o leão como exemplo assim. A Bíblia ela pega figuras de animais. Temos a águia, temos o leão, para nós compararmos. Veja bem o leão. O leão ele se depara com um elefante. Eu pergunto para você, quem é maior? O elefante. Você pode colocar essa explicação da forma que você quiser. Seu problema, seu casamento, a forma que você está vivendo, não sei como você está. Você pode usar de qualquer forma, mas pega, receba no seu espírito.
O elefante ele é maior do que o leão. Amém? Quem é mais pesado? O elefante. Quem é mais alto? O elefante. Aí o leão está de frente com ele. O que o leão pensa? Vou correr? Não. O leão, ele olha para o elefante, sabe o que ele vê? Ele tem uma visão, irmão. Sabe o que ele vê? Opa, é maior, é pesado, é mais forte. Comida. Amém? Isso é visão espiritual. Aleluia. Você pode dar um glória? Você está recebendo em nome de Jesus? Você em casa, você está entendendo? A sua mente, ela vai vencer qualquer obstáculo. Então quando Estevão está tendo uma visão espiritual, Saulo está tendo uma visão terrena. E eu sei que a partir de hoje você vai começar a enxergar como Jesus enxergava. Eu sei que a partir de hoje a tua mente ela vai ser verdadeiramente transformada. Eu aprendi, querido, que eu não sou um filho empregado. Eu aprendi que hoje eu faço para a obra com amor. Porque eu aprendi que eu sou filho. E filho não é empregado, filho é governo. Somos governantes de Cristo. O Senhor hoje Ele quer se assentar no trono do teu coração e deixar você em situações, querido, de bondade, de que venha agradar a Ele. Ele quer te guiar por um caminho, por um alvo, a qual Ele tem coisas grandiosas, a qual nós não podemos ver. Aleluia. Saulo ele vai e ele começa a caçar todo o povo cristão. Jesus aparece e diz assim: por que me persegues? Jesus não está dizendo por que persegue a minha igreja ou por que persegue. Ele está dizendo assim: Jesus ele se coloca como eu e você. Por que me persegues? Amém? Estou querendo te dizer nessa manhã aqui, enquanto eu não entender que eu preciso ter uma entrega de corpo, sacrifício santo, vivo, agradável para o Senhor, uma entrega, um relacionamento intenso com o Senhor, eu jamais vou conseguir que a minha mente seja liberada. E quando eu falo de entrega, eu não estou falando para você varrer a igreja, não. Eu estou falando para você varrer a igreja porque você está amando fazer isso, porque você está querendo fazer isso. Não estou dizendo para você vir para a igreja somente por um culto. Estou dizendo que uma entrega é quando você vem e você começa a adorar, e a sua adoração ela sobe como incenso nas narinas de Deus. Ezequiel 47 nós vemos Ezequiel ele está sendo guiado por um anjo. A palavra diz que quando ele chega diante do rio de Deus, Ezequiel então ele se depara com o rio, e o anjo vem e diz assim: ó, entra aí 1000 côvados. Ezequiel vai, ele entra 1000 côvados naquele rio. O anjo vem, mede mais 1000 e diz assim: ó, entra mais 1000. Não está bom ainda, entra mais 1000. A palavra diz que Ezequiel ele entra mais 1000. A água dá nos joelhos. Então o anjo novamente vem e diz assim: Ezequiel, entra mais 1000. Ezequiel então ele entra mais 1000 côvados adentro daquele rio, a qual ele percebe que não tem como atravessar andando. Aleluia. Eu sinto que você já está entendendo. Não tem como atravessar andando. E quando o Ezequiel ele está nos revelando isso, querido, perceba que quando ele termina, não tem explicação. Ezequiel ele está ali já com a água nos ombros, e o anjo vem e diz assim: viu isso, homem? E vai embora. Viu isso o quê? Aleluia. É aqui que Jesus, é aqui que Deus, é aqui que o Espírito Santo nos revela a entrega. Sabe aqui que esse anjo do Senhor está falando para Ezequiel? Você entrou 1000 côvados. Não está bom, porque você ainda está andando com seus pés. Aleluia. Vem, anda mais 1000 côvados. Ainda não está bom, sabe por quê? Porque você ainda está sentindo seus pés. Ei, anda mais 1000 côvados. Sabe por quê que ainda não está bom? Porque você ainda consegue sentir os seus pés. Mas a partir do momento que você mergulhar em águas profundas, você não vai sentir mais. Ei, é o Senhor que vai te conduzir. Você não tem mais ação. Aleluia. É dessa entrega que eu estou falando, querido. É dessa entrega. Aleluia.
Vai tocando, Pai, no Espírito. Vai tocando, Pai, no Espírito, Pai. Ainda tem corações aqui, Pai, queimando. Senhor, eu sei, Pai, que ainda tem gente aqui, Pai, aleluia, que gosta daquele culto, Pai, onde o Senhor desce, onde o Senhor vem, Pai, o Senhor se manifesta, o Senhor transforma corações. Pai, tem coração aberto aqui, ainda tem terra fértil aqui. Entra, Pai, em nome de Jesus agora. O Senhor vai restabelecer a mente de Saulo. Olha o que o Espírito Santo me revelou agora. Meu Deus. Meu Deus. Quando Jesus ele chega a Pedro, ó, presta atenção, e fala assim, ó: Pedro, tu me amas? O Senhor, que é isso? Tá lembrando ainda que eu te neguei? Vamos esquecer isso? Claro que eu te amo. Presta atenção, eu vou perguntar de novo, Pedro. É um novo tempo que vai vir. São novas pessoas. Você me ama? Senhor, mas é claro que eu te amo. Você ainda não encontrou. Quando se perde dentro, não está perdido. Você está ali dentro, você só não sabe onde está, querido. Procura aí, Pedro, e eu vou perguntar de novo para você. Tu me amas? Mas, Senhor, eu te amo. Você não está entendendo, Pedro? É um novo tempo, vou ter que mudar a estratégia. Vai vir um povo que não é eleito, mas eu vou adotar. Você me ama? Aleluia. Você está conseguindo entender? Ei, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que pintar dessa cor. Eu vou ter que fazer dessa forma. Ei, vai ter que ser assim. Não é a forma que você pensa. Você me ama? Você está disposto, Pedro, a esquecer a tua mente formada? Você me ama? Deus vai levantar homens para fazer coisas a qual nós vamos chamar de louco. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu sobre a vida dele uma visão espiritual. Ei, e quando um homem recebe uma visão espiritual de Deus, são poucos que estão perto que vão conseguir entender. Uma vez que um homem ele tem uma visão espiritual revelada de Deus, sempre vai haver caminho deles pessoas como galinha, que só olham para baixo, sendo que o alvo está para frente. Vai ter pessoas como o pombo que olham para os lados e nunca vão olhar para o alvo que está para frente. Viu aqui, qual que é esse alvo aí? Aquele cara que está aqui dentro, sendo transformado. Aleluia. Que o Senhor está fazendo algo novo na vida dele, mas eu não consigo entender porque eu não consigo olhar para frente. Eu não consigo entender porque eu não aceito o novo evangelho. Eu não aceito a morte de Cristo na cruz. Pedro, tu me ama? Eu vou levantar um homem e eu vou dar para ele uma visão que vocês não vão entender. Aleluia. Vocês não vão entender. Esse homem ele vai vir lá da onde ele caçava. Ele vai vir lá da onde ele perseguia. Você vai olhar para esse homem e você vai ficar lembrando somente do passado dele. Você vai dizer que ele é louco porque o que ele está fazendo não é correto. Você me ama? Senhor, eu te amo. Então Saulo, o perseguidor, está andando em direção a Damasco com cartas, com autorizações para caçar ainda mais o povo. A palavra diz que a luz vem como um esplendor. Vem como um esplendor. Aleluia. Desce como um esplendor. Aleluia. E entra ali na mente daquele homem. E é tão forte, sabe o que acontece? Ele cai. Aleluia. Quando você estiver perseguindo, sendo perseguido, não deseje mal ao seu perseguidor, sabe o que você faz? Começa a orar: Senhor, derruba ele. Senhor, deixa ele 3 dias com fome. Aleluia. Senhor, restabelece a visão dele. Aleluia, aleluia. Saulo ele cai e a palavra do Senhor diz que ele é levado, porque ele já não entende nada, ele está cego. Por 3 dias ele fica em jejum. Ali, olha, presta atenção agora. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Paulo está cego há 3 dias sem comer, só recebendo, só aceitando a transformação. Aleluia. E ali então começa a primeira ação de Deus sobre a vida desse homem. A palavra diz que ele começa a ter
uma visão de um homem entrando pela porta. Aqui as coisas já estão mudando, querido. Ele começa a ter a sua primeira visão. A palavra diz que entra Ananias, olha para ele, coloca a mão e fala: irmão, aquele que te encontrou me enviou. E ele está aqui hoje, ele está tocando aí na tua mente. Ele está transformando teu coração aí na sua casa. Ei, seu casamento está restaurado agora em nome de Jesus. Ei, a sua vida, o seu emprego, o seu trabalho. Aleluia. Saulo cai dos seus olhos as escamas que o impediam de ver. Saulo agora ele tem uma mente renovada em Cristo Jesus. E sabe qual é seu alvo? Sabe qual é o alvo de Saulo agora? Que se chama Paulo, significa humilde, pequeno. Sabe qual é? Aleluia. Aqueles que eu tanto persegui. A partir de hoje, diz assim: a partir de hoje eu vou começar a guiá-los. Eu vou começar a colocar sobre a vida deles aquilo que o Senhor tem colocado em mim. Eu vou começar a falar de que forma o Senhor me transformou. Aleluia. O Senhor ele vai te pegar hoje. Ele vai dar uma volta contigo. Ele vai restaurar a tua visão. Assim como ele fez com o cego de Betsaida. Ele pegou aquele homem e ele caminhou pela cidade inteira. Seria mais fácil se ele somente o curasse, mas não. Ele fala assim, ó: eu vou mostrar para ele que ainda que a visão dele já não esteja mais funcionando, eu posso guiá-lo ainda que ele não esteja vendo. Eu vou caminhar com ele pela cidade inteira. E quando ele menos esperar, eu vou cuspir no barro e vou tacar na cara dele. Tá. Na sua caminhada você vai passar por situações ridículas. Às vezes você vai passar por situações frustrantes. Aleluia. Mas sabe por quê? O Senhor está querendo te mostrar que a tua mente, ela precisa ser transformada. Que é o que você está pensando que é certo, não é. O Senhor ele vai te passar a um nível maior. Ele vai cuspir no barro, vai tacar na tua cara. Sabe para quê? Para que quando você ainda não esteja entendendo, o Senhor pergunta: você está vendo o quê? Vejo o homem como em forma de árvores. Não, ainda não está bom. Você ainda está vendo como você quer ver. Aleluia. O que você vê? A visão daquele homem foi restaurada. Em nome de Jesus. Se você tinha visão e você perdeu, se no meio da caminhada você saiu dos caminhos do Senhor, aleluia. Se por algum momento frustrante você saiu da presença do Senhor, agora em nome de Jesus a sua visão está sendo restaurada. Em nome de Jesus agora. A estratégia está aqui. Eu quero terminar. Eu não sei até que horas vai, pastor. Até que horas vai, pastor? Aleluia, em nome de Jesus. Olha só, vamos até meia-noite. Amém? Uma visão restaurada. Agora, Romanos 12:2. Romanos 12:2. A palavra do Senhor nos diz: para nós não nos conformarmos com as coisas do mundo, aquilo a qual tira a nossa atenção, aquilo a qual tem nos tirado a autoridade que o Senhor nos deu, tem tirado a forma com que eu vejo o mundo. Não vos conformeis com as coisas do mundo. Eu vou mudar um pouco na minha versão. Não enxergue as coisas como o mundo quer te mostrar. Aleluia, você consegue receber aí? Amém? Não enxergue como o mundo quer te mostrar. Ou seja, não se conformeis, não vos conformeis. Conforme, a palavra forme está dentro. Não vos conformeis. Por que não vos conformeis? Porque o mundo ele forma, ele quer te moldar. Satanás quer dizer que você é algo que você não é. Mas o Senhor ele deu a vida por mim, por você na cruz do Calvário. Sabe que eu e você somos? Somos filhos. Aleluia, somos filhos. Eu tenho autoridade, eu tenho o governo. Não vos conformeis, mas porém sigam em frente com a renovação da mente, para que seguis firmes. Aleluia. Para que nós venhamos a desfrutar da boa, da agradável,
Só quem conhece o meu passado, irmão, sabe que hoje eu desfruto da perfeita. Aleluia. Só você que sabe de onde você saiu, de onde o Senhor te tirou. Só você sabe qual é a perfeita vontade do Senhor. Aleluia. Você recebe isso no teu espírito. Não é o Joaquim que está falando, querido. Eu sou só uma voz. O Espírito Santo, ele veio para nos revelar coisas a qual Jesus não poderia dizer. Porém, o Espírito Santo, ele não fala com voz física. Amém? Ele vai sempre levantar um homem para que ele use. Eu sou só uma voz. Amém. Eu tenho aprendido coisas novas nesse lugar. O Senhor tem me quebrado por dentro em várias palavras que o Senhor tem manifestado através da vida dos pastores, dos irmãos aqui. Mas enquanto eu estiver sentado, colocando acima do que eu estou recebendo a minha vontade, a minha forma de ver as coisas, a forma que eu acho, eu jamais vou conseguir entender que a perfeita vontade do Senhor para a minha vida, aleluia, é enxergar como Ele enxergou, é amar como Ele amou, é abraçar como Ele amou, é andar com aqueles a qual Ele andou. Eu não estou falando de pessoas santas, terminar rapidinho, eu preciso liberar isso. Pegar um gancho que o pastor Tiago pregou esses dias. Eu preciso liberar isso, querido. Está queimando aqui, deixa eu liberar. É rapidinho. Vai entrar na minha mensagem aqui. Na minha não, né? Do Senhor. Aqui na montagem que eu fiz. Vai entrar, deixa eu manifestar isso. É rapidinho, você já vai para sua casa, vamos almoçar, amém? Aleluia. Canta na voz. Nós não vamos entrar. Vamos entrar num mundo onde não tem nada para nos oferecer. Lucas 15. Amém. Lucas 15. Dr. Lucas, Evangelho de Lucas 15. Também conhecido como Achados e Perdidos. O Senhor, ele nos conta 3 parábolas. E a mais interessante, Jesus, ele fala de 2 filhos. Foi pregado isso aqui, amém? Você estava aqui, você ouviu na sua casa. O pastor Tiago mencionou isso. 2 filhos. Eu consegui enxergar de outra forma. Vai entrar na minha mensagem. Um tinha em seu coração, em sua mente formada, o desejo de pegar a sua parte da herança e ir para fora. Estava focado em coisas lá fora, em gastar o que ele possuía, que ainda não era dele. O pastor Tiago explicou isso, amém? Não era dele, ainda não. O filho que ficou, ele tinha sua mente formada em ver o filho sair e se dar mal. Mas ambos estavam perdidos. Na época, se o filho mais velho, que era o por direito de herança antes do mais novo, somente permitisse que aquilo acontecesse, somente de estar ali presente e não fazer nada, ele já está coagindo, amém? A vista do filho mais novo era sair para fora, e ele pega e ele sai, amém? A mentalidade dele está focada em coisas materiais, mas quando ele está lá, ele percebe que não tem mais nada. Aleluia. Porque era uma época em que tudo estava indo mais rápido, havia crise. Ele já não tem mais nada. A sua mente agora está focada não mais em gastar o que ele não tem mais, porque ele já gastou. A sua mente agora, a sua vista agora está focada em voltar para a casa do pai e ser um trabalhador, e ser um empregado. A mente desse jovem era voltar e ser um empregado. Amém, grupo de louvor? Era voltar e ser um empregado. Amém, você aí? A mente dele a vista dele fazia enxergar que ele tinha que voltar e ser um empregado.
A palavra diz então que ele volta. Na época, se um filho cometesse uma ação daquela, ele era apedrejado, cabível de morte. Então a palavra diz que quando ele está voltando, o pai já está esperando no portão. Sabe por quê? Porque se o povo que está lá fora encontra o filho antes, mata ele. O pai vai correndo, se antecipa, porque aquela vida tem muito valor para ele, e vai lá e se antecipa, e espera de braços abertos no portão e diz: filho, venha até mim. Mas pai, eu quero somente trabalhar para você, eu quero ser um empregado. Não, você é meu filho. Filho meu não é empregado, filho meu tem lugar de governo. Vem, pega e fala assim: traz lá as sandálias, coloca no pé dele, traz uma túnica, uma capa, coloca sobre ele, pega um anel, coloca no dedo dele, mata o maior novilho que tem e vamos fazer um churrasco. Você já ouviu muita pregação dizendo que anel é a aliança, a sandália é a firmeza, e de que a capa é a cobertura. Aqui o Senhor quer nos mostrar algo muito mais profundo, querido. Sabe o que quer dizer? José, quando ele é levado para o Egito, quando o governador, quando o rei lá do Egito, o faraó, ele chega a José, e começa a ter aquele diálogo com ele. Sabe o que o faraó faz? O faraó diz assim para ele: ó, traz a melhor sandália, traz a melhor túnica do Egito, que o Egito já viu. Coloca um anel no dedo dele, que a partir de hoje ele é governante. A partir de hoje ele é governo. O Senhor não quer te colocar numa posição de empregado, o Senhor quer te colocar numa posição de governo. Sabe por quê? Porque Ele quer que a tua mente olhe mais além. Aleluia. Para terminar rapidinho, agora eu termino, prometo. Antes dessa parábola, o Senhor ele menciona mais duas. Antes de começar essa parábola, o Senhor diz assim: ou como. Se há ou como é porque tem algo antes. O Senhor fala de uma mulher que perde a dracma dentro de casa, e ela não consegue achar, e ela revira tudo. Amém? Você tem liberdade aqui, Espírito Santo, para começar a procurar aí dentro aí, do coração que está em casa, do coração que está aqui. Ela começa a procurar, ela começa a revirar tudo. A palavra do Senhor diz que quando ela acha, ela se alegra e ela chama todas as amigas, e elas ficam felizes. Mas antes disso ainda, ou como a mulher, há algo antes. A palavra do Senhor nos diz que há a parábola da ovelha perdida, onde um pastor ele perde uma, deixa 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Ele vai, encontra ela e resgata. Aí eu te pergunto, começa a refletir sobre a vida de Saulo, você vai entender onde estou chegando. Aí eu te pergunto, uma ovelha que está perdida, pastor, ela sabe que está perdida? Sim. Uma ovelha que está perdida lá fora, ela sabe que está perdida? Espírito Santo, abra a nossa mente, Pai, nessa manhã. Uma ovelha que está lá fora, ela sabe que está perdida? Ela sabe? Aí eu te pergunto, querido, para a gente terminar nessa manhã, glória seja a Deus. Uma dracma que está perdida dentro, ela sabe que está perdida? Uma dracma que está perdida dentro, ela sabe que está perdida? Você está conseguindo entender que isso está recebendo no teu espírito? O que está fora sabe que está perdido? Sabe? O que está dentro sabe que está perdido? Não. Amém? Eu vou deixar você refletir isso aí sozinho. É por isso que Jesus ele vem e ele fala dos dois filhos. Um que se perdeu fora, aleluia, e um que estava perdido dentro. Quero terminar com isso. Se coloque de pé. Sabe por que Jesus ele fala isso? Porque ainda antes dele contar as parábolas, ele está à frente de um portão discutindo com homens da lei, homens santos, homens sábios, que o questionavam por ele estar com pessoas plebeias, pecadores dentro da casa e se alegrando com eles. Mas Jesus está tentando explicar para eles: ei, faça
como Saulo, não fique caçando meu povo. Não faça como Saulo. Sabe por que eu estou falando disso, irmão? Eu tenho sofrido perseguição. Mas essa é uma outra história, algo pessoal. Eu tenho sofrido muita perseguição. Muita perseguição, querido. Para de perseguir meu povo. Para de perseguir meu povo. Ei, Saulo, você não é Saulo mais, agora você é Paulo. Você foi enviado para aqueles. Você vai fazer estratégias diferentes. Você vai usar de um linguajar diferente se for preciso. Você vai pregar de uma forma diferente se for preciso. Você vai fazer uma formação de uma igreja diferente se for preciso. Ainda contudo, a palavra do Senhor seja falada. Amém? Eu quero que você feche seus olhos. Quero que você vá se entregando como Ezequiel fez naquele rio. Diz assim: Senhor, enquanto eu ainda estiver sentindo nos meus pés, enquanto os meus pés ainda estiverem me guiando, eu não quero sair daqui. Quero mergulhar na tua presença. Recebe, Pai, meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Adore a Ele em santidade. Aleluia. Enxergue como Ele enxergou, agrade a Ele. Mas você não precisa morrer, sabe por quê? Você tem que se entregar vivo, porque Ele já deu a vida por você. Ele já deu a vida por mim. Aleluia. Ele já morreu. Você só precisa se entregar. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou e Ele mora dentro de você. Ele habita em você e em mim. Aleluia. Glorioso oceano vem fluir dentro de mim. Começa a declarar aí onde você está. Estou me afogando em ti. Começa a declarar onde você está. Estou me afogando em ti. Furioso oceano.